Cara, você falou um negócio o dia desse que eu não costumo fazer isso, não. Mas eu tava vendo o Instagram assim, aí eu vi que você falou isso, eu bloqueei o celular, joguei o celular de canto e falei, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Você falou um negócio que eu achei tão animal, cara. Animal. Que você disse algo do tipo assim, ó. A maior vitória de Davi. Uau! Pô, você fala, a maior vitória de Davi não foi matar Golias. Foi não matar Saul. Eu falei, cara, você tá de sacanagem. Cara, fala mais disso aí pra mim. Então, porque essa é fantástica. Davi não teve problema quando ele estava no campo. O problema de Davi não foi quando ele nasceu. O problema de Davi foi quando ele cresceu. Quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, ninguém queria brigar com ele. Quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, ninguém queria mexer com ele. Mas quando ele assumiu o trono, que ele recebeu a unção, o próprio sogro, que é Saul, começou a perseguir ele. Quando você devolve com a mesma moeda, você se rebaixa. Você já viu o cachorro latir para a lua? É normal nos interior. Você nunca vai ver a lua responder. Ela está num nível muito alto. Total. Se ela responder, ela vai ter que descer o nível. Deixa os cachorros latir, apenas brilhem. Então, o Saul tá perseguindo Davi, e Davi teve a chance de matar ele. Então, a maior vitória de Davi não foi matar Saul, matar Golias. A maior vitória de Davi não foi vencer os filisteus. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque em gigante você mata, mas em ungido você não toca. Uau. Respeita quem veio primeiro antes de você. Porque eles podem estar numa fase de frustração, vendo você ser frutífero em áreas que um dia eles foram, mas deixaram de ser frutífero para se tornar estéril. Uau. É difícil conviver. Eu dei fruto nessa área, agora tá sentado na arquibancada e ver outros darem frutos no meu lugar. Saul teve que ficar sentado na arquibancada, porque Deus rejeitou ele. Porque Saul é aquilo que você cria e Davi é aquilo que Deus gera. Uau. Entende? E é muito difícil mesmo, é um dom, né, a se desenvolver, você conseguir se glorificar com o sucesso das pessoas, né? Essa é a maior dificuldade do ser humano. E vocês podem falar mais do que pelo eu. outro. É o ser humano inteiro. Tem dificuldade de celebrar o outro. Porque você quer pra você, né? É interessante porque às vezes você nem quer pra você, mas também você não quer que o outro tenha. É muito louco isso, E quanto né? mais perto, mais difícil, né? Demais. Quanto mais distante, é fácil admirar alguém de longe, né? Tipo, você tá lá longe e fala, esse cara lá dos Estados Unidos, pô, que legal, que sucesso dele. Porque é tão distante que você nem cria uma conexão, né? Quando você tá perto, a inveja vem de, geralmente de quem tá perto, né? Não de quem tá longe, né? E isso que você falou da lua, né? Descer pra falar, a gente vê muito na nossa vida. Eu dou muito um exemplo de quando a gente tá vendo uma briga de criança, né? Você tá vendo uma briga de criança, você vai intermediar porque você é superior. Então você consegue intermediar aquela briga boba de criança. Se chega o pai da criança, a mãe da criança pra brigar com você, você briga de igual para igual. Porque tá no mesmo nível que você. Então uma coisa que eu costumo falar muito é, quem tá te tirando do sério, normalmente tá no mesmo nível que você. Então se tá te tirando do sério e você se acha superior, significa que você tem que trabalhar mais essa questão, né? Porque só te tira do sério quem tá no teu nível, né? Uou! Cara, muito, muito interessante. Aqui, O que mais, mano? Quando Jesus nasceu, foi colocado dentro da manjedoura, né? Isso é fantástico. Jesus nasceu, foi colocado dentro da manjedoura. A manjedoura serviu para Jesus nascer, mas não serviu para ele crescer. Nem todo lugar que te gera te promove. Por isso que toda mulher, quando tá 9 meses, ela tem que expulsar. Nossa, Serviu pra gerar, mas não pode ficar lá dentro mais, porque não cabe. Né? Morre, ainda mata a mãe. É. Então vai ter lugares que você vai ser expulso porque não cabe mais. E aí é tão interessante isso que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos. O único que Herodes não conseguiu matar foi Jesus. Porque quando nasce dentro do tempo, ninguém mata. Uau. Cara, vamos aproveitar e falar de Herodes, que é o seguinte, essa passagem que a gente tá falando dos pães, ela acontece logo depois de Herodes mandar executar João. E aí, quando eu tava lendo isso, porque é importante você entender o contexto das coisas, né? Quando eu entendi isso, eu percebi que Jesus, ele tava indo lá pro deserto, fazer milagre na vida dos outros, enquanto que ele mesmo tava sofrendo, né? É isso aí. Então assim, o que eu aprendo aqui é que a primeira coisa que você deve fazer, como te modela Jesus, depois de começar a sofrer demais, é servir os outros. Não é? Então tá sofrendo? Serve os outros que passa, porque foi o que aconteceu com Jesus, né? Boa. Não ficar alimentando ali aquela dor, né? É. E no dia que João morre, Jesus multiplica os pães, cura os enfermos, atravessa o mar e anda sobre as águas e ainda resgata Pedro. O maior remédio para a depressão é servir, né? É atividade, você não pode ficar parado. Com sentido, né? Servir revela o seu coração. Porque a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. Uau.
Entende? Vai ter pessoas que vai estar servindo, mas não com propósito, sim com uma proposta. Existem 2 grupos na nossa vida. Os interesseiros e os interessantes. Os interesseiros só ficam na sua vida até conseguir extrair o que eles querem. Os interessantes não. Eles não estão ali para extrair o que você tem, eles estão ali para ter você. Então, quando Jesus fica sabendo que João morre, é engraçado. João era primo de Jesus. O João morreu e Jesus nem no velório foi. Alguém poderia questionar, se fosse no Brasil hoje, ué, mas era primo, por que não foi no velório? É porque toda vez que ele chegou em velórios, ele teve que ressuscitar. Sensacional. Aí ele entra no barco, vai pro outro lado. Agora, sabe o que é interessante? É que quando ele mandou todo mundo assentar, ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. Você já imaginou quem era o último lá atrás? Não precisou deles vir até o pão. Porque um menino serviu. Um menino ofertou, um menininho ofertou, 12 discípulos serviram e mais de 5.000 desfrutaram. Uau. Um ofertou, 12 serviram e mais de 5.000 desfrutaram. Quem tem que ofertar tem que ser a maioria, mas lá não, foi a minoria. Entende? E outra coisa, por que aquele menino entregou aqueles 5 pães? A Mayra perguntou isso hoje. Por que o menino ofertou aqueles 5 Será pães? que ele deu fácil isso? Eu perguntei. Sabe por quê? Por quê? Porque na oração dominical começa como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Por isso que ele não comeu os pães, porque ele entendeu, o pão não é meu, O pão nosso de cada dia. é nosso. Porque quem não sabe compartilhar o pão também não vai saber compartilhar o Pai. Uau. Porque o pão é a provisão e o Pai é o provedor. Eu não preciso ter a provisão, eu só preciso ter o provedor. Pode roubar tudo de você, mas se o provedor permanecer aí, ele traz tudo de volta. Negro, uma coisa linda. Não era 5 pães? Uhum. Mas Não, era 6, eu aprendi. Mas quando Jesus pegou, era quantos pães? Eram Jesus, 5. Jesus tem 5 pães, sim ou não? Sim. Mas quando Davi foi lutar contra Golias, quantas pedras Davi pegou? 3. 5. 5, é verdade. Por que 2, Davi pega 5 pedras e Jesus pega 5 pães? Por que Jesus também não pegou pedras? É porque fome não se mata com pedras. Uau. Fome se mata com pães. E gigante não se mata com pães. Gigante se mata com pedras. Por que Jesus pegou os pães? Porque são guerras diferentes. Você não pode usar estratégias antigas em guerras atuais. Você não tem que mudar sua luta. Você só tem que mudar sua forma de lutar. A sua forma de pensar é que vai mudar seu estilo de viver. Então Davi pegou as 5 pedras, porque gigante se mata com pedra. E Jesus pegou 5 pães, porque fome se mata com pães. A pedra mata, sim ou não? Sim. Se alguém tomar pedrada na cabeça, dependendo da pedrada, a pessoa Total. morre. A pedra gera morte, mas o pão Gera vida. gera vida. E aí dá pra ir mais fundo. A lei foi escrita na pedra. Uau. Então a lei gera morte. Mas Jesus falou, eu sou o pão da vida. Então é nele que você vai viver. Por isso que tem um texto de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés desceu do monte com as pedras da lei e 3.000 homens morreram. Mas quando Pedro saiu do cenáculo que ele pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Quando a lei desce, gera morte. Quando a graça se manifesta, vida. Mais do que entrar numa guerra, é saber qual tipo de estratégia você vai usar. Às vezes a estratégia já é uma vitória antecipada. Uma estratégia errada, numa luta certa, pode fazer você comprometer todo o exército. Uau. Jesus falou, posso ter o número de pedras que Davi tinha, mas eu não posso usar pedra. Porque agora a guerra é diferente. Eu preciso usar os pães. Jesus partiu e entregou os discípulos de novo. Só que agora ele devolveu quebrado. Só que parece que é Jesus que multiplica, né? Mas não é os discípulos. Quanto mais eles dão, os 12 continuam na mão dele. Ele vai entregando. Eles não tinham 5 pães? Então eu aprendo que a colheita está dentro da semente. Eles entregaram 5 e Jesus devolveu 12. Porque o que ele pode entregar é muito mais do que o que você oferece a ele. Uau. 12 cestos sobraram. Todo mundo comeu. Dá para ir mais fundo? Dá. E na segunda multiplicação? Na primeira tinha 5 pães e sobrou 12 cestos. Na segunda tem 7 pães e sobraram 7 cestos. Tá errado. Por que na primeira tem 5 pães e sobra 12 cestos, mas na segunda tem 7 pães e sobra 7 cestos? Na primeira tem menos e sobra mais. Na segunda tem mais e sobra menos. Sabe por quê? A Bíblia diz que na primeira multiplicação, depois que eles multiplicaram os pães, que eles foram para outro lugar, o texto diz que eles esconderam um pão dentro do barco. Sim. Escondeu a semente.
E quando você retém a semente, a medida não sobe. Que forte isso. Ela desce. Faz Não sentido. come semente. Deus não coloca semente no prato. Deus coloca semente na mão do semeador. E a minha fala, que é talvez a que eu vim para falar sobre isso, é que quando Jesus pegou os 5 pães, ele estava revelando o seu nível de visão. Pois é melhor ser um homem pequeno de uma visão grande do que ser um homem grande, porém cego. Uau. Ô Negro, Mayra, os homens mais cegos do Brasil são homens que estão de olhos abertos. Faz O sentido. pior nível de cegueira é estar cego com os olhos abertos. Porque homens cegos não podem dar destino nas próximas gerações. Nós não temos 2 olhos? Sim. Deveríamos enxergar tudo de 2 vezes, né? 2 câmeras. Não. Deus não dá 2 visões, ele só dá uma visão. Uau. Aonde há 2 visões, haverá uma divisão. E aonde há uma visão, vai haver uma unidade. Todo lugar onde há 2 visões, pode notar, vai haver uma divisão. Mas todo lugar onde eles comemoram uma visão, vai haver sempre uma unidade. Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia, né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir.